Bem-vindo ao Na Primeira Pessoa. Meu nome é Diogo, tenho 33 anos e até recentemente estava noivo de Catarina, uma mulher na qual acreditei verdadeiramente que passaria o resto da minha vida. Conhecemos-nos há cerca de 6 anos através de amigos em comum, numa churrasco em Cascais. Ela tinha um sorriso radiante, uma inteligência rápida que combinava com a minha e simplesmente nos conectamos. Quando a pedi em casamento há um ano, pareceu-me o momento certo com a pessoa certa. Na altura, não percebi que, ao casar com Catarina, também estaria a entrar numa relação com a família dela. Os seus pais, Ricardo e Vitória, que pareciam acreditar que o mundo girava à sua volta. Ricardo e Vitória são o tipo de pessoas que precisam de ser o centro das atenções em todos os momentos. São barulhentos, opinativos e nunca se coíbem de partilhar as suas opiniões sobre tudo. Inicialmente, atribuí isto às suas personalidades, mas com o tempo comecei a reconhecer como o seu senso de superioridade permeava todas as interações que tinham. Antes de relatar o que aconteceu, preciso de falar sobre a minha mãe. O seu nome era Leonor e foi, sem dúvida, a pessoa mais bondosa que alguma vez conheci. Faleceu há 2 anos após uma luta de 3 anos contra o cancro. Ver a sua luta contra a doença enquanto continuava a colocar os outros em primeiro lugar foi simplesmente inspirador. Ela ensinou-me lições inestimáveis sobre compaixão, generosidade e manter-me firme nas minhas convicções. A minha mãe não era apenas o meu sistema de apoio, era um salva-vidas para incontáveis pessoas, tinha uma capacidade notável de ajudar os outros sem os fazer sentir em dívida ou constrangidos. Simplesmente fazia o que precisava de ser feito e recuava discretamente. Isto incluía a família de Catarina. Ricardo e Vitória devem tanto à minha mãe, mas nunca saberia disso pela forma como falam dela agora. Quando apresentei Catarina à minha mãe, as coisas correram razoavelmente bem. A minha mãe aprovou Catarina e disse-me isso, e Catarina parecia educada durante as nossas visitas. Mas à medida que o nosso relacionamento se aprofundava, tornou-se evidente que Catarina não se conectava genuinamente com a minha mãe. Não era dramático. Apenas pequenos comentários aqui e ali, como quando Catarina descrevia a minha mãe como demasiado envolvida ou excessivamente ansiosa por ajudar. Aborrecia-me, mas justificava dizendo a mim mesmo que Catarina estava a adaptar-se a uma nova dinâmica familiar. A verdade é que a minha mãe fez coisas extraordinárias pela família de Catarina. Há anos, quando o restaurante deles, na pequena cidade de Vila Nova de Gaia, estava à beira do fecho, a minha mãe coassinou um empréstimo para os ajudar. Ninguém mais estava disposto a assumir esse risco, mas a minha mãe acreditava neles. Ajudou-os até a organizar as suas finanças e a desenvolver uma estratégia para reviver o negócio. E funcionou. O restaurante sobreviveu, permitindo que Ricardo e Vitória mantivessem o seu sustento. Mas o seu apoio não terminou aí. Quando o forno industrial do restaurante avariou e eles não podiam pagar uma substituição, a minha mãe pagou diretamente. Fez isto para evitar que perdessem negócios, nunca pedindo reembolso mesmo quando mais tarde enfrentou as suas próprias despesas médicas substanciais. Era simplesmente assim que ela era. Depois houve o irmão mais velho de Catarina, Nuno. Estava a lutar para concluir o seu último semestre na universidade devido a constrangimentos financeiros. A minha mãe pagou as propinas para que ele não tivesse de abandonar os estudos. Disse-lhe: "A educação é uma coisa que ninguém te pode tirar." Não foi apenas assistência financeira, ela também investiu tempo e energia. Passou incontáveis horas ajudando a família de Catarina com tudo, desde aconselhamento contabilístico até cuidar dos filhos de Nuno, para que ele pudesse concentrar-se nos estudos. E deixa-me ser claro, Ricardo, Vitória ou Nuno nunca agradeceram adequadamente. Diziam obrigado de passagem, mas nunca houve um reconhecimento genuíno do que ela fizera por eles. A minha mãe nunca procurou reconhecimento, porém. Ajudava as pessoas porque era da sua natureza, não por elogios ou reciprocidade. Quando a minha mãe faleceu, fiquei completamente devastado. Era o meu mundo inteiro, e perdê-la sentiu-se como se uma parte fundamental de mim tivesse sido arrancada. Catarina esteve presente durante o pior, ou assim pensei. Olhando em retrospectiva, percebo que grande parte do seu apoio era superficial. Dizia coisas como: "Precisas de seguir em frente. A tua mãe não queria que ficasses preso na dor." Talvez isto fosse verdade, mas sentia-se como uma desconsideração em vez de conforto. À medida que o casamento se aproximava, comecei a notar mais sinais de alerta. Catarina descartava qualquer menção à minha mãe quando discutíamos detalhes da cerimônia. Por exemplo, queria incluir uma pequena homenagem à minha mãe durante os votos e Catarina descartou dizendo: "Isso não vai deixar as pessoas tristes? Os casamentos devem ser alegres." Deixei passar para evitar conflitos, mas estes pequenos incidentes acumularam-se. Depois havia os comentários de Ricardo e Vitória. Tinham uma maneira de falar comigo como se Catarina estivesse a fazer um sacrifício ao casar comigo. Ricardo brincou uma vez sobre como Catarina estava a elevar o seu estatuto ao casar com alguém de uma origem mais modesta. Vitória diria coisas como: "Todos fazemos sacrifícios pelo amor." Como se Catarina estivesse a fazer-me um grande favor ao concordar em casar comigo. Magoava, mas mantive-me em silêncio pelo bem de Catarina.
Olhando em retrospectiva, desejava ter falado mais cedo. Talvez pudesse ter poupado a mim mesmo mágoas, mas convenci-me de que, uma vez que o casamento terminasse, as coisas melhorariam. Não poderia estar mais errado. Avançando para cerca de um mês antes do casamento, foi quando tudo começou a desmoronar. Como mencionado anteriormente, os pais de Catarina ofereceram-se para organizar o jantar de ensaio num restaurante de luxo com o qual tinham ligações. Inicialmente, vi isto como um gesto amável, pensando que talvez estivessem a tentar reparar a crescente tensão dos nossos preparativos para o casamento. Até disse a mim mesmo que este poderia ser o seu modo de demonstrar classe e generosidade. Para contextualizar, Ricardo e Vitória não se limitaram a oferecer para organizar o jantar. Fizeram um grande espetáculo da sua generosidade. Vitória trazia-o à conversa repetidamente. Fizemos tanto esforço para tornar este jantar de ensaio perfeito. Vai ser o assunto da cidade. Ricardo acrescentava sempre que possível, lembrando a todos que o restaurante estava entre os melhores da cidade e o quão sortudos éramos por eles o terem conseguido. O que começou como um gesto sentia-se cada vez mais como uma satisfação do ego deles. Mas concentrei-me em fazer o casamento acontecer e permiti que assumissem o controle do jantar de ensaio. Este foi um erro crítico. À medida que a data se aproximava, a verdadeira natureza de Ricardo e Vitória tornou-se cada vez mais evidente. Toda a conversa com eles continha alguma forma de comentário indireto ou observação passivo-agressiva. Quando tentei confirmar a lista de convidados, Vitória revirou os olhos e disse: "Nós tratamos disso, Diogo. Não precisas de te preocupar com os detalhes. Apenas aparece e diverte-te." Parecia trivial, mas aborrecia-me. Este deveria ser o nosso evento. Não deveríamos, Catarina e eu, ter alguma opinião sobre quem assistia? Depois estava o menu. Vitória fez um grande alarido sobre curar uma experiência gastronômica de alto nível para a noite. Continuava a dizer coisas como: organizamos para que o chefe crie algo verdadeiramente especial. Nada como o que normalmente encontrarias lá na tua terra natal, Diogo. Essa última parte era a sua piada favorita. Lá na tua terra natal. Adorava lembrar-me que eu não vinha da mesma esfera social que eles. Sou de uma pequena cidade operária e eles nunca me deixavam esquecer. Tentei descartar estes comentários e concentrar-me na imagem maior, dizendo a mim mesmo: é apenas uma noite. Sorri, acena e ultrapassa. Mas até o comportamento de Catarina estava a mudar. Sempre teve uma tendência para se alinhar com os pais, mas nas semanas que antecederam o jantar, piorou. Sempre que expressava preocupações ou ideias, ela descartava-as com: Diogo, estás a pensar demais. Os meus pais sabem o que estão a fazer. O problema não era apenas sobre o jantar, era como me faziam sentir como um estranho no meu próprio relacionamento. Tratavam-me como se eu devesse sentir-me afortunado por Catarina estar disposta a casar comigo, e Catarina nunca me defendia. Se alguma coisa, encorajava o comportamento deles rindo-se ou descartando as minhas preocupações. Uma semana antes do jantar, ocorreu um incidente que deveria ter sido um grande sinal de alerta. Catarina e eu estávamos na casa dos pais dela a finalizar detalhes do casamento. Vitória estava no modo de controlo total, folheando gráficos de lugares e arranjos florais como se estivesse a planear um evento real. Num determinado momento, sugeri mudar os centros de mesa para algo mais simples, algo que a minha mãe teria adorado. Vitória nem sequer olhou para cima do seu dossiê, simplesmente disse: Leonor tinha um gosto interessante, não é? Mas este é o dia de Catarina. Vamos manter as coisas modernas, não achas? Congelei. Era uma piada tão subtil, mas cortou profundamente. Catarina não disse uma palavra. Continuou apenas a deslizar no telemóvel como se nada tivesse acontecido. Queria confrontar Vitória imediatamente, mas não queria causar uma cena, por isso engoliu meu orgulho e permaneci em silêncio. Olhando em retrospectiva, lamento não ter falado. Era como se cada insulto se estivesse a acumular, mas eu continuava a descartá-los para evitar conflitos. Chegou o dia do jantar de ensaio e a tensão era palpável desde o momento em que Catarina e eu conduzimos até o restaurante. Tentei fazer conversa fiada para aliviar o ambiente, mas ela permaneceu calada, deslizando no telemóvel com respostas mínimas. Quando perguntei se estava entusiasmada, ela limitou-se a encolher os ombros e disse: é apenas um jantar, Diogo, não estresses. Ao chegarmos, Ricardo e Vitória já estavam lá, agindo como se possuíssem o estabelecimento. Ricardo estava junto à entrada a cumprimentar os convidados como uma celebridade, enquanto Vitória dirigia a equipe com precisão militar. Todo o ambiente parecia mais um evento corporativo do que um encontro familiar. O próprio restaurante era extravagante, toalhas de mesa brancas, lustres de cristal, toda a apresentação gritava: olha como somos importantes, e francamente só me fez sentir mais deslocado. À medida que os convidados chegavam, notei algo peculiar. A maioria dos presentes eram da família de Catarina. Talvez 3 ou 4 pessoas fossem do meu lado: o meu pai, a minha irmã e alguns amigos e familiares próximos. Todos os outros pareciam ser ou familiares de Catarina ou associados profissionais dos pais dela. Sentia-se como se tivessem transformado o jantar de ensaio num evento de networking. Puxei Catarina para o lado e perguntei: por que é que não estão mais membros da minha família aqui? Ela deu-me um olhar exasperado e respondeu:
Diogo, a tua família é pequena. Os meus pais precisavam de preencher a sala de alguma forma. Não é grande coisa. Não é grande coisa. Essa foi a resposta dela para tudo. Mordi a língua e voltei a cumprimentar, mas não consegui afastar a sensação de que este jantar não era sobre nós. Era sobre Ricardo e Vitória mostrarem o seu estatuto. Tinham roubado o que deveria ser uma celebração do nosso relacionamento e transformaram-no no seu espetáculo pessoal. Depois de terminar o jantar, começou o verdadeiro espetáculo, os discursos. Ricardo pegou no microfone primeiro, naturalmente, agarrou-o como se estivesse a dirigir-se a uma conferência em vez de falar sobre o casamento da filha. Limpei a garganta e começou. Bem-vindos a todos. Esta noite celebra a união de duas famílias, a nossa Catarina e, claro, Diogo. Disse o meu nome como se deixasse um sabor amargo na boca. Sentei-me a tentar manter a calma, mas cada palavra dele era um insulto disfarçado. Falou sobre como estava orgulhoso de Catarina, como ela sempre foi a estrela da família, sabendo exatamente o que queria e perseguindo-o. Depois acrescentou: e agora está a casar com alguém que a manterá com os pés na terra, sorrindo ao dizer isto. Juro que ouvi algumas pessoas rirem. Apenas o encarei, a perguntar-me se tinha ouvido corretamente. Depois lançou-se numa história sobre as conquistas ao longo da vida de Catarina, enfatizando o quão afortunada ela foi por ter a orientação deles para permanecer no caminho certo. Num determinado momento disse: sabem, sempre ensinamos Catarina a avisar alto, e embora Diogo não tenha sido aquilo que inicialmente imaginamos, deixou a frase suspensa como se fosse divertido. Conseguia sentir o meu pai e a minha irmã a olharem para ele com raiva do outro lado da mesa. Depois foi a vez de Vitória. Caminhou até o microfone como se estivesse a receber um prêmio. O discurso dela começou aceitavelmente. Falou sobre o amor que sentia por Catarina e o entusiasmo pelo casamento. Mas depois começou a fazer pequenas críticas a meu respeito. Falou sobre como Catarina era a filha perfeita que merecia o melhor na vida e acrescentou: é bom que seja paciente porque já ensinou tanto a Diogo. Quase engasguei com a água. O que é que Catarina me ensinou? Como morder a língua enquanto os pais dela me insultavam a toda oportunidade? Depois Vitória voltou-se diretamente para mim e disse: estamos tão felizes por te receber na família, Diogo. Será bom ter finalmente alguém que não se importa de sujar as mãos, não é? Riu-se e vários dos seus familiares juntaram-se. Olhei para Catarina, esperando que ela interviesse ou pelo menos parecesse desconfortável, mas estava a sorrir com eles. Justo quando pensei que não podia piorar, Ricardo voltou ao microfone, bateu no seu copo e anunciou: uma última coisa antes de terminarmos. Gostaria de reconhecer alguém que já não está conosco, mas que teve um papel significativo na formação de quem Diogo é. A sua mãe, Leonor. Por um instante, pensei que ele poderia dizer algo gentil, mas não. Em vez disso, disse: Leonor era única. Tinha o hábito de se intrometer em situações, não é? Sempre tinha opiniões sobre como as coisas deviam ser feitas. Riu-se e Vitória acrescentou: ela definitivamente tinha opiniões fortes. Lembras-te como insistia sempre em ajudar-nos mesmo quando não pedíamos? Não podia acreditar no que estava a ouvir. Estavam a discutir a minha mãe como se fosse uma vizinha intrometida. Ricardo continuou: mas a sério, Leonor foi generosa, ajudou-nos muito, por vezes demasiado, se estiver a ser honesto. Piscou o olho como se fosse uma piada interna. A sala ficou em silêncio, mas Ricardo continuou: vamos certificar-nos de manter o seu espírito vivo no casamento? Esperemos que Diogo não herde o seu entusiasmo por assumir o controlo. Não queremos que ele se meta demasiado, pois não? Foi demais. Senti o rosto ficar quente e os punhos cerrados debaixo da mesa. Olhei para Catarina, à espera que ela dissesse algo, qualquer coisa, para os parar. Mas ela limitou-se a rir e disse: pai, para, como se fosse tudo uma brincadeira inofensiva. Brincadeira inofensiva? Estavam a ridicularizar a memória da minha mãe na frente de uma sala cheia de pessoas, e Catarina achava divertido, não podia acreditar. A pior parte era que Ricardo e Vitória agiam como se estivessem a ser encantadores. Tinham expressões presunçosas, como se acreditassem que todos estavam a rir com eles. Mas quando olhei em volta da sala, percebi que não era o caso. Quando Ricardo finalmente se sentou, a tensão era tão grossa que podia ser cortada com uma faca. O barulho dos talheres e copos recomeçou enquanto as pessoas tentavam passar embaraçadamente do discurso desastroso. Catarina inclinou-se e sussurrou: estás bem? O tom dela era casual, como se perguntasse se queria mais água em vez de perguntar se estava a ferver de raiva. Nem sequer olhei para ela. Limitei-me a acenar com a cabeça, a mandíbula tão cerrada que achei que os dentes poderiam partir. Depois Vitória aproximou-se da nossa mesa. Diogo, disse docemente, espero que não tenhas ficado ofendido. O Ricardo e eu só queríamos adicionar um pouco de humor à noite. É tudo em boa brincadeira. Foi então que algo estalou dentro de mim. Não podia continuar em silêncio. Levantei-me, a cadeira a ranger contra o chão. Estás a falar a sério agora? Disse, a voz baixa, mas tremendo de raiva.
Ali estava eu, de pé no meio do jantar de ensaio, cadeira ligeiramente inclinada para trás de quando me levantei. A sala inteira ficara em silêncio, como se alguém tivesse desligado a televisão. Todos os olhos estavam em mim, mas não me importei. O coração batia forte e o rosto ardia, mas sabia que não podia deixar passar. A ridicularização da memória da minha mãe por Ricardo e Vitória já era demasiado, mas a falsa desculpa de Vitória foi a gota de água. Estás a falar a sério agora? Repeti, olhando diretamente para Vitória. Ela congelou, provavelmente não esperando que eu a confrontasse. Ricardo olhou para cima do seu copo como se o tivesse insultado. Catarina, sentada ao meu lado, sussurrou: Diogo, para, mas ignorei-a. Deixa-me ver se entendi, disse, a voz a ficar mais alta. Passaste toda a noite a fazer comentários baratos sobre a minha mãe, a mulher que ajudou a tua família quando ninguém mais o fez. E agora estás a agir como se fosse uma brincadeira? Achas que isso é aceitável? Ricardo recostou-se na cadeira, cruzando os braços. Relaxa, Diogo, disse, sorrindo como se fosse insignificante. Estás a exagerar. Foi tudo em boa brincadeira. Boa brincadeira? Contra-ataquei. Chamaste-lhe intrometida. Disseste que ela era demais. Ridicularizaste a sua generosidade como se fosse uma falha. Como é que isso é boa brincadeira? A tensão na sala tornou-se insuportável. Conseguia ver vários primos de Catarina a olharem para os pratos, claramente desconfortáveis. O meu pai, por outro lado, olhava para Ricardo como se quisesse bater-lhe. A minha irmã tinha os braços cruzados, olhando fixamente para Vitória como se estivesse à espera da sua vez de intervir. Vitória tentou rir. Oh, Diogo, não sejas tão sensível. Estávamos apenas a partilhar algumas histórias. Todos sabem como Leonor gostava de assumir o controlo. Não podia acreditar no que estava a ouvir, disse. Assumir o controlo. A minha voz subiu. Ela ajudou-vos, salvou o vosso negócio quando estavam prestes a perdê-lo. Pagou as vossas reparações do forno, a renovação do vosso pátio e as propinas do vosso filho na universidade. E é assim que lhe retribuem, transformando-a numa piada num jantar de ensaio? Ricardo endireitou-se mais na cadeira, claramente irritado agora. Está bem, chega, disse, tentando soar autoritário. Não quisemos mal nenhum, mas se vais fazer um escândalo por isso, talvez não estejas preparado para o casamento. Este comentário revelou quão pouco respeito ele tinha por mim ou pela minha mãe. Catarina finalmente falou, puxando-me pela manga. Diogo, podemos ir lá fora e falar, por favor? Puxei o braço. Não, Catarina, não podemos. Não até os teus pais compreenderem o quão desrespeitosos foram. Vitória suspirou dramaticamente, como se ela fosse a vítima. Diogo, isso deveria ser uma ocasião feliz. Estás a estragar a noite para todos. Estou a estragar a noite? A minha voz tremia de raiva. Não, Vitória. Tu estragaste-a no momento em que decidiste destratar a minha mãe na frente de todos. E Catarina, tu simplesmente sentaste-te e permitiste que isso acontecesse? O rosto de Catarina ficou vermelho. Não sabia que eles iam dizer tudo isso, disse defensivamente. Mas tu riste-te, contra-argumentei. Riste-te de cada insulto. Nem sequer tentaste pará-los. Neste ponto, sussurros preencheram a sala enquanto as pessoas se inclinavam umas para as outras, murmurando sobre a cena que se desenrolava. Conseguia sentir o peso dos seus olhares, mas não me importei. Isto não era sobre eles, era sobre defender a minha mãe. Ricardo levantou-se, claramente farto. Está bem, Diogo. Se estás tão ofendido, talvez devas sair, disse, apontando para a porta. Por um momento, considerei. Pensei em sair e deixá-los com seu jantar perfeito, mas depois olhei em volta da sala para o meu pai, a minha irmã e os meus poucos amigos que tinham vindo apoiar-me. Todos estavam a observar, à espera de ver o que eu faria, e percebi que não deixaria Ricardo e Vitória safarem-se disto. Não desta vez. Não, disse firmemente. Não vou sair, não até compreenderem o que fizeram. Ricardo abriu a boca para responder, mas cortei-o. Achas que a minha mãe era uma intrometida, mas sem ela, nem sequer teriam essa ligação ao restaurante. Ela não fez nada disso para reconhecimento ou elogios. Fez porque se importava. E agora estão aqui a destratar a memória dela como se fosse uma piada. Isso não é apenas desrespeitoso, é repugnante. A sala ficou completamente em silêncio novamente. Até Ricardo parecia surpreendido, como se não soubesse como responder. Vitória abriu a boca, mas não saíram palavras. Catarina apenas sentada a olhar para a mesa, o rosto uma mistura de embaraço e raiva. Finalmente, Ricardo murmurou. Não foi assim que quisemos dizer. Não importa como quiseram dizer, disse. O que importa é como foi entendido. Não podem reescrever quem a minha mãe era apenas porque se adapta à vossa narrativa. Ela merecia melhor do que isso. E, francamente, eu também. Com isso, afastei-me da mesa e peguei no meu casaco. Querem que eu saia? Está bem, mas não esperem que eu volte. O meu pai levantou-se imediatamente, pronto para me seguir. A minha irmã pegou na carteira e lançou um último olhar de raiva à Vitória antes de se juntar a nós. Alguns dos meus amigos levantaram-se também, parecendo incertos, mas solidários. Catarina chamou-me.
Diogo, espera. Mas não parei. Saí desse restaurante, a cabeça erguida apesar do coração a bater forte. Fora, o meu pai pôs uma mão no meu ombro. Fizeste a coisa certa, disse. A tua mãe ficaria orgulhosa. Acenei com a cabeça, mas não me senti orgulhoso. Senti-me zangado e traído, e percebi algo. Se ela não podia defender-me nem a minha mãe, então talvez não fosse a pessoa que eu pensava que era. Parte de mim acreditava que tinha feito a coisa certa ao sair, mas outra parte não conseguia afastar a sensação de que não era suficiente. Se deixasse as coisas como estavam, Catarina e a família dela simplesmente distorceriam a história para me fazer o vilão. Moldariam-na como eu, sendo demasiado sensível ou a exagerar. Não podia deixar que isso acontecesse. Isto não era apenas sobre mim, era sobre a minha mãe, a sua memória e aquilo pelo qual me posicionava. Inspirei profundamente e virei-me para o meu pai. Preciso de voltar lá para dentro, disse. O quê? A minha irmã exclamou. Por quê? Não lhes deves nada. Eu sei, disse olhando para ela, mas não posso deixar isto inacabado. Preciso de deixar claro para Catarina, para os pais dela, para todos que acabei de ver. O meu pai hesitou, depois acenou. Se é isso que precisas de fazer, apoiamos-te. Não, disse abanando a cabeça. Isto é algo que tenho de fazer sozinho. A minha irmã parecia querer discutir, mas conteve-se. Virei-me e caminhei de volta para o restaurante. O estômago revolvia, mas a mente estava clara. Não estava a voltar para causar uma cena. Estava a voltar para terminar as coisas de uma vez por todas. As pessoas sussurravam umas para as outras, lançando olhares furtivos para a porta enquanto eu voltava a entrar. Catarina ainda estava sentada à mesa, o rosto pálido e os olhos arregalados. Quando me viu, levantou-se. Diogo, disse, o que estás a fazer? Ignorei a pergunta dela e caminhei diretamente para a frente da sala, onde Ricardo e Vitória ainda estavam sentados, parecendo demasiado satisfeitos consigo mesmos. Ricardo levantou uma sobrancelha enquanto me aproximava, claramente não esperando que eu voltasse. Vitória deu-me aquele mesmo sorriso falso doce que tinha usado toda a noite. Já de volta? Disse Ricardo, o tom cheio de sarcasmo. Não respondi a ele. Em vez disso, virei-me para enfrentar toda a sala. Com licença, todos, disse alto o suficiente para toda a sala ouvir. O murmúrio parou instantaneamente e todos os olhos estavam em mim novamente. O coração batia forte, mas mantive a voz firme. Tenho algo que preciso de dizer. Olhei para Catarina, que agora estava parada ao lado da mesa, as mãos firmemente unidas à frente. Sei que este não é o momento ou lugar que alguém esperava para isto, mas depois do que aconteceu esta noite, não vejo razão para esperar. Inspirei profundamente e continuei. Este casamento está cancelado. A sala explodiu. Gritos, murmúrios e o som de cadeiras a arrastar encheram o ar enquanto as pessoas se viravam umas para as outras. A mandíbula de Catarina caiu e as mãos voaram para a boca. Diogo, não, sussurrou. Mas levantei uma mão para a parar. A sala ficou em silêncio novamente. Até a equipe tinha parado de se mover, ficando parada nos cantos da sala. Virei-me para o resto dos convidados. Isto não é apenas sobre esta noite, é sobre o tipo de família com que eu me casaria. Uma família que não me respeita, não respeita a minha mãe e não respeita os valores com que fui criado. Não posso e não vou passar o resto da minha vida a ser tratado assim. Ricardo finalmente encontrou a voz. Estás a cometer um grande erro, rapaz, disse, o tom cheio de condescendência. Estás a deitar fora algo bom por nada. Ri amargamente. Nada? Achas que destratar a minha mãe é nada? Achas que me tratar como se eu fosse inferior é nada? Não, Ricardo. O erro seria prosseguir com este casamento e ligar-me a uma família que não me merece. Vitória parecia que ia chorar, ou talvez estivesse apenas embaraçada por o seu pequeno espetáculo ter corrido mal. Diogo, disse a voz trêmula, não tomemos decisões no calor do momento. Podemos falar disto amanhã, quando todos tiverem tido oportunidade de arrefecer. Não, disse firmemente. Não vamos falar disto amanhã nem nunca. Isto acabou. Virei-me para Catarina uma última vez. O rosto dela estava marcado com lágrimas e parecia não saber se devia gritar ou implorar. Caminhei de volta para a porta, os passos ecoando na sala silenciosa. Quando cheguei à maçaneta, ouvi Catarina chamar-me uma última vez. Diogo, por favor, não faças isto. Parei por um momento, a mão na porta, depois virei-me e disse, já fiz. Sair desse restaurante sentiu-se como arrancar um penso rápido. Havia uma picada, certamente, mas a sensação dominante era de alívio. Tinha acabado. O casamento, o desrespeito constante, a sensação de ser segundo na família com que devia juntar-me, tudo estava atrás de mim. Na manhã seguinte começou a verdadeira reação. Acordei com cerca de 100 mensagens não lidas no telemóvel. A maioria eram de Catarina, algumas de Ricardo e Vitória e até algumas de familiares distantes dela que mal conhecia. As mensagens variavam de súplicas a francamente desagradáveis. As mensagens de Catarina estavam cheias de desculpas. Sinto muito, Diogo. Não quis magoar-te. Por favor, fala comigo. As de Ricardo eram mais agressivas. Humilhaste-nos na frente de todos. Vais arrepender-te disto. Vitória tentou fazer a vítima.
Não posso acreditar que faças isto a Catarina. Ela não merecia isto. Ignorei todas elas. Ao meio da tarde, Catarina apareceu no meu apartamento. Tinha estado à espera o dia todo, mas isso não o tornou mais fácil. Quando abri a porta, parecia que não tinha dormido. Os olhos estavam vermelhos e o rosto manchado de lágrimas. Ainda usava o vestido da noite anterior, como se tivesse ido direto para casa e chorado até adormecer. Diogo, disse suavemente, a voz trêmula. Podemos, por favor, falar? Cruzei os braços e encostei-me à moldura da porta. O que há para falar? Fiz-me bastante claro ontem à noite. Ela estremeceu como se a tivesse batido, mas não recuou. Sei que estás zangado e tens todo o direito de estar. Mas podemos resolver isto. Podemos superar isto. Abanei a cabeça. Não percebes, pois não? Isto não é algo que possamos simplesmente superar? Ela limpou os olhos com as costas da mão, a voz a quebrar-se. Tinha medo, está bem? Não sabia o que fazer. Medo do quê? Perguntei, a frustração a ferver. Medo de aborrecer os meus pais, medo de fazer uma cena. Ela não tinha resposta. Apenas ficou ali a chorar enquanto eu esperava por algo, qualquer coisa, que me fizesse acreditar que ela realmente compreendia o que tinha feito. Mas nada veio. Os olhos dela arregalaram-se e deu um passo mais perto. Por favor, Diogo, sussurrou. Não faças isto. Podemos resolver isto. Vou falar com os meus pais. Vou fazê-los pedir desculpas. Só não termines assim. Abanei a cabeça novamente. Não é apenas sobre os teus pais, Catarina. É sobre ti. Ontem à noite mostrou-me exatamente quem tu és, e não posso desfazer isso. Mereço melhor do que isto. Ela olhou para mim por um momento, o rosto a desmoronar-se enquanto a realidade se instalava. Num sábado à tarde, estava a limpar a caixa de recordações da minha mãe, um recipiente que tinha guardado desde que ela faleceu. Dentro estavam itens como o seu colar favorito, um par de brincos que costumava usar na igreja e um pequeno medalhão delicado contendo uma fotografia da minha avó. Esse medalhão tinha estado na minha família durante gerações, passado de mãe para filha. E a minha mãe tinha me dado antes de morrer. Disse, um dia, saberás a pessoa certa para dar isto. Tinha-o guardado com segurança na caixa desde então. Não era apenas joalharia, era um pedaço dela, da nossa história familiar. Mas quando abri a caixa naquele dia, o medalhão tinha desaparecido. Inicialmente, pensei que estava a imaginar coisas. Procurei cuidadosamente em todos os cantos da caixa, mas não estava lá. Verifiquei as gavetas onde guardava a caixa, as prateleiras, até o chão em volta. Nada. O coração afundou-se quando a realidade me atingiu. Alguém o tinha levado. A única pessoa que tinha estado no meu apartamento recentemente, além da minha família e amigos próximos, era Catarina. O estômago revolveu-se enquanto juntava as peças. Ela tinha vindo uns dias após o término para devolver o anel de noivado. Perguntou se podia usar a casa de banho antes de sair, e não dei importância na altura. Mas agora tudo fazia sentido. Peguei no telemóvel e enviei-lhe uma mensagem. Levaste o medalhão da caixa de recordações da minha mãe? Minutos depois respondeu. Do que estás a falar? Não acreditei por um segundo. Sabes exatamente do que estou a falar. O medalhão que a minha mãe me deixou. Desapareceu. Tu és a única pessoa que esteve recentemente no meu apartamento. Levaste-o? Ela não respondeu imediatamente, mas quando o fez, a mensagem fez-me ferver de raiva. Pedi emprestado porque queria manter um pedaço dela comigo. Pensei que me ajudaria a sentir-me mais perto de ti. Emprestado? Ela pediu emprestado, sem perguntar, sem sequer me dizer. Não podia acreditar na audácia. Liguei-lhe imediatamente. Quando atendeu, soou defensiva, como se ela fosse a vítima. Diogo, não é grande coisa, disse. Ia devolver. Não é grande coisa, gritei. Esse medalhão está na minha família há gerações. Não é uma miudeza que possa simplesmente levar porque te apetece. Como é que pudeste sequer pensar que isso era aceitável? Só queria sentir-me ligado a ti, disse. A voz trêmula, como se estivesse a tentar jogar a carta da simpatia. Não pensei que ias notar. Claro que ia notar, gritei. É da minha mãe, e o fato de não teres pensado em perguntar-me primeiro torna tudo pior. Ela começou a chorar nessa altura, mas não estava com disposição para confortar. Onde está? Exigi. Está na casa dos meus pais, admitiu entre soluços. Não queria perdê-lo, por isso deixei lá para a segurança. Foi a gota de água. Levaste algo que não te pertencia, algo que significa mais para mim do que alguma vez vais entender, e simplesmente deixaste na casa dos teus pais? Estás a brincar? Desculpa, sussurrou. Desculpa não chega, disse, a voz fria. Vou buscá-lo agora. Uma hora depois, estava a estacionar em frente à casa de Ricardo e Vitória. A minha raiva só tinha crescido durante a viagem
e quando bati à porta, estava pronto para explodir. Vitória abriu-a, o sorriso falso doce a desvanecer-se quando viu a expressão no meu rosto. Diogo, disse cautelosamente, o que estás a fazer aqui? Estou aqui para buscar o medalhão da minha mãe, disse diretamente. Catarina disse-me que está aqui. O rosto de Vitória mudou para confusão e irritação. Catarina levou o medalhão porque... Apenas traz, interrompi. Ela estreitou os olhos, mas abriu caminho para me deixar entrar. Minutos depois, Catarina desceu as escadas segurando um medalhão na mão. Os olhos estavam vermelhos e o rosto manchado, mas não me importei. Tudo o que vi foi o medalhão a balançar dos dedos dela como se não significasse nada. Aqui, disse, estendendo-o para mim. Arranquei-lhe da mão e inspecionei-o para garantir que era o mesmo. Satisfeito, enfiei-o no bolso e virei-me para sair. Oh, Diogo, espera, disse, a voz desesperada. Não quis magoar-te, só estava a tentar salvá-lo. Engraçado, disse cortando-a. Ela roubou-me, Catarina, a minha mãe, como se o que já tinhas feito não fosse suficiente. O rosto dela desmoronou-se e começou a chorar novamente, mas não parei. Saí da porta, batendo-a atrás de mim. Nas semanas que se seguiram, bloqueei o número dela, apaguei as mensagens e cortei todas as possibilidades de ela me contactar. Tinha terminado com ela, com a família dela e com todo o drama que trouxeram para minha vida. Cancelar o casamento tinha sido difícil, mas isto foi o prego final no caixão. E embora fosse cansativo, também senti como um fecho. Tinha me defendido a minha mãe e os valores que ela me incutiu. Sabia que tinha tomado a decisão certa e pela primeira vez em muito tempo senti paz.